Bom dia, fala galera do sexto ano. Vamos para mais uma aula de matemática, módulo 13, página 383, números racionais, comparação e ordenação. Primeiro, o que são números racionais? São aqueles que podem ser escritos na forma de fração e na forma de número decimal. Então, os números racionais, eles aparecem na forma de fração e também aparecem na forma de número decimal. O que é o número decimal? É aquele número com vírgula que tem a parte inteira e tem a parte decimal. Nós vamos aprender a comparação e a ordenação. Como comparar, descobrir qual é o maior, qual é o menor e colocá-los em ordem crescente e decrescente. Vamos para o texto de abertura agora. Brasil tem 13,1 milhões de desempregados até fevereiro, revela IBGE. Então, aqui nós temos o 13,1 milhões. 13,1 milhões são 13 milhões e 100 mil. É um número natural, só que aqui ele foi escrito na forma simplificada, usando o número decimal e a palavra milhões. Agora, deixa eu posicionar melhor aqui a apostila. Prontinho. A taxa de desemprego ficou em 12,4% em fevereiro, o que representa 892 mil pessoas desocupadas no país. 28,8 anos em 2060. Jovens de 0 a 14 anos deverão representar 14,7% da população, que são 33,6 milhões em 2060, frente a 21,9%, 44,5 milhões em 2018. As mulheres vivem mais, enquanto a expectativa de vida ao nascer delas foi, em 2017, de 79,6 anos, a dos homens ficou em 72,5. Eu peço que vocês grifem os números como eu fiz, porque depois nós vamos voltar a utilizá-los, combinado? Número 1. Em todos os trechos citados, há números racionais. É possível classificar esses números? Como? Então, nós temos aqui. É só um bate-papo. Você não precisa colocar uma resposta. Então, nós temos os números racionais que aparecem em forma de fração. Também temos aqueles que aparecem em forma de número decimal. Número 2. Um número com vírgula é sempre um número racional na representação decimal? Nem sempre. Aqui eu dei o exemplo. 13,1 milhões é um número natural que está escrito na forma decimal, na forma simplificada. Certinho? Agora vamos para a página 384. Bom, vamos lá. Comparação de números racionais na representação decimal. Os números racionais fazem parte do nosso cotidiano. Sabemos que eles podem ser representados na forma decimal ou na forma fracionária. Vocês podem grifar aqui porque é importante. Então você já sabe que o número racional, os números racionais, eles aparecem na forma decimal e na forma fracionária. Já vimos também que um número natural pode ser escrito na forma decimal pela escrita simplificada. Por exemplo, 3,6 bilhões. São 3 bilhões e 600 milhões. Ele é um número natural que está escrito na forma decimal na escrita simplificada. O que faremos neste módulo? Neste módulo, vamos ampliar nossos conhecimentos sobre os números naturais e racionais na representação decimal, na representação de parte inteira, vírgula e parte decimal. Número 1. Em novembro de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o IBGE, publicou no documento Tábua Completa de Mortalidade do Brasil 2017 dados sobre a expectativa de vida do brasileiro relativa ao ano de 2017. Segundo a publicação, a expectativa de vida do brasileiro passou de 75,8 anos, que era em 2016, para 76 anos em 2017. As mulheres vivem mais. A expectativa de vida delas, ao nascer, era de 79,6 anos em 2017, acima da média brasileira de 76 anos. As expectativas de vida ao atingir 80 anos eram 10,3 e 8,6 anos para mulheres, 10,3 para homens, 8,6, porque está falando respectivamente, nessa ordem. Então, ao completar 80 anos, as mulheres viviam 10,3 anos a mais ainda. E depois de completar 80 anos, os homens ainda tinham mais 8,6 anos de vida. Então, vamos à letra A. Considerando os dados sobre a expectativa de vida dos brasileiros disponibilizados pelo IBGE, até que idade poderia viver um homem em 2017, que em 2017 tinha 80 anos, e uma mulher? Deixe registrado como você pensou. Então, o homem tem 80 anos. Então, ele é um número que não tem a parte decimal. Nós vamos completar com vírgula e zero, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, fica 80,0. Mais quantos anos de expectativa de vida para os homens? 8,6. Então, 80,0 mais 8,6. O segredo é vírgula embaixo de vírgula. Nas mulheres que completam 80 anos, fica 80,0 mais quantos anos de expectativa de vida? 10,3. Mesmo segredo, vírgula embaixo de vírgula. Agora é só resolver as adições. 0 mais 6 fica 6, 8 mais 0 fica 8 e aqui 8. A vírgula permanece no mesmo lugar, 88,6 anos, os homens, certinho? Então, um homem viveria até 88,6 anos. As mulheres, 80,0 mais 10,3, somando 90,3 anos. Essa é a resposta da letra A. Agora vamos para a continuação. A letra B. De quanto foi o aumento da expectativa de vida do brasileiro em 2017 em relação a 2016? Em 2017, nós sabemos que a expectativa de vida é de 76 anos. Mesmo processo, nós temos que completar aqui com vírgula zero. Nós sabemos que em 2016 a expectativa era de 75,8. Para saber o aumento, nós vamos fazer uma subtração. Do zero, não tem como tirar 8, empresta aqui do 6, que fica valendo 5. 10 menos 8 fica 2. 5 menos 5, 0. 7 menos 7, 0. Esse zero aqui não tem necessidade, então nós temos um aumento de 0,2. Letra C. Escreva em ordem. Aqui foi solicitada, gente, a ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Todos os números racionais na representação decimal presentes no enunciado. Nós temos o 8,6, 10,3, 75,8 e 79,6. Utilize a linguagem matemática. A linguagem matemática fica assim: 8,6 é menor que 10,3, que é menor que 75,8, que é menor que 79,6. Na linguagem matemática, nós utilizamos o símbolo, nesse caso é o símbolo de menor, sempre a parte aberta aponta para o maior número. Começamos pelo 8,6, o símbolo de menor, a parte aberta aponta para o 10,3, que é maior. De novo, o símbolo de menor, aí vem o 75,8, a parte aberta apontando para ele. E o mesmo aqui com o 79,6. Na prova,
Se fosse em sala de aula, você pode escolher qualquer uma das respostas, tá? As duas são corretas. Letra D. A expectativa de vida das mulheres brasileiras em 2017 estava acima ou abaixo da média total da população brasileira. Justifique. Aqui temos a resposta. Estava acima da média, pois 79,6 é a expectativa de vida das mulheres, é maior que 76, que é a expectativa de vida do total da população, certinho? Letra E. O dado 75,8 anos representa 75 anos e 8 meses? Justifique sua resposta. Não, são 75 anos, esses 0,8 são 8 décimos de um ano, tá bom? Então, nós temos 75 anos inteiros. 0,8. Então, 8 o quê? A primeira casa são décimos, então são 75 anos e 8 décimos de um ano. Combinado? Não são 8 meses. Agora, nós vamos para a página 385. Questão número 2, página 385. Compare os números a seguir, utilizando os símbolos igual ou diferente. Então, para quem não lembra, então símbolo de igual, símbolo de diferente. Para isso, pinte na malha quadriculada a quantidade de quadradinhos que representa cada número e, em seguida, escreva-os na forma de fração. 0,2. Como você lê esse número? São 2 décimos. 2 décimos tem uma propriedade nos números decimais. Acompanhem comigo. Aqui eu acrescentei um zero. Então, eu acrescentei um zero em cima, acrescentei um zero embaixo. 0,2 é igual a 0,20. Então, eu posso acrescentar zeros no final do número decimal que não altera o seu valor. E 2 décimos é o mesmo que 20 centésimos, certinho? Agora acompanhem comigo, 0,02. Como você faz a leitura desse número? São duas casinhas, são 2 o quê? Centésimos. Então, como colorir? Aqui nós temos 100 quadradinhos. 2 décimos, você pinta quantas linhas? 2 linhas inteiras. Você tem 10 linhas iguais. Pintar 2 décimos significa pintar 2 linhas inteiras, certinho? Ou você pode pensar que 2 décimos é o mesmo que 20 centésimos. Dos 100 quadradinhos, você pintou quantos? 20. Então, o zero no final não altera o número decimal, certinho? Agora, 2 centésimos. Dos 100, nós só vamos pintar quantos? 2. Assim concluímos a letra A e descobrimos que 0,2 é diferente de 0,02. 2 décimos diferente de 2 centésimos. Agora a letra B. Na letra B, nós temos 0,5 e 0,50. 0,5, como é a leitura uma casa, são 5 décimos. Nós vamos colorir quantas linhas inteiras? 5. Ou você pode pensar em pintar a metade da figura, certo? Porque meio, 0,5 é a metade. 0,50 são 50 centésimos. O que aconteceu? Nós tivemos aqui o acréscimo de um zero em cima de um zero embaixo. Ou seja, dos 100 quadradinhos, você vai pintar 50, que é a metade. O mesmo aqui, de 10 quadradinhos, você pinta 5, que é a metade. Ou de 10 linhas, você pinta 5, que é a metade. De uma maneira ou de outra, você pintou a metade da figura. Porque eles são o quê? São iguais. É aquela dica que eu dei. No número decimal, você pode acrescentar zeros no final, que o valor não se altera. 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500, certinho? Agora vamos para a última questão da página, a questão
a questão número 3. Sem utilizar a malha quadriculada, compare os números racionais usando os símbolos igual ou diferente. Meu conselho, primeiro passo, vamos igualar a quantidade de ordens. Igualar as casas decimais, completando com 0, tá bom? Porque você sabe que completar com 0 não altera o número. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 casinhas. Aqui eu só tinha uma, completei com 0. Eles são iguais, certo? 2,500, 2,5. Eram 3 casinhas, aqui eu completei com zeros, para que a quantidade de ordens, a quantidade de casas ficassem iguais. Então, eu tenho 3 casas, aqui eu também tenho 3 casas. Percebi que eles são iguais. 0,085, 0,805. Percebam, eu tenho a mesma quantidade, 3 casas, certo? Só que aqui são 85 milésimos. Aqui são 805 milésimos. O zero, ele mudou de posição. O zero aqui está representando a ausência de quem? A ausência dos décimos. O zero aqui está representando a ausência dos centésimos. Então, no meio do número, o zero tem uma função. Aqui, completei com 0, porque aqui eu tinha 2 casas, completei com 0. 35,60 é igual a 35,06? Não, são diferentes. Aqui também. Eu tenho 0,006, 3 casas. Aqui eu só tinha 2, completei com 0. Eu tenho 6 milésimos e 60 milésimos. Eles são diferentes. Agora, 9,5, 9,500. 3 casas decimais aqui. Aqui eu completei com 2 zeros. São iguais. 8,350, 8,35. Aqui eu percebi que faltava uma casa, completei com 0. São iguais também. A última, 0,900 e 0,9. Aqui são 3 casas. No 0,9 eu só tenho uma, completei com zeros. São iguais. A nossa aula acaba por aqui. Você já sabe, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!